do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, preparado para a última aula sobre estruturas? Legal, vamos lá então. Hoje o negócio é bem interessante. Nós vimos então que são estruturas, vimos que é possível você ter estrutura dentro de estrutura, nós vimos aí ponteiros para estrutura, como é que você passa parâmetro. Hoje nós vamos ver bitmaps e unions. São dois assuntos que geralmente na faculdade nem fala que existe isso, porque o negócio é bem diferente. Mas vamos começar pelos bitmaps. Então o bitmap, o que ele é? Um mapa de bit. Talvez você está lembrando daquele formato de gravação de imagem chamado BMP, né, que é um bitmap, porque ele realmente é um mapa de bits, certo? É interessante que a linguagem C, ela, ao contrário de outras linguagens, ela tem um mecanismo para que você tenha acesso direto a bits dentro de um byte. Isso daí transforma ela numa linguagem bem poderosa, porque geralmente as outras não fazem isso. E gera alguns aspectos interessantes. Por exemplo, eu tenho várias variáveis que tem lá verdadeiro e falso. Eu quero concentrar, ao invés de eu ter 8 variáveis e cada um usando um byte, eu posso, ou se eu usar um inteiro, vou usar aí mais do que um byte, eu posso usar um byte só e acessar bit a bit cada uma delas, economizando memória. Tá? Eu posso fazer isso daí. Não é o principal uso, mas eu posso fazer isso. O maior uso dela é realmente você interagir com o hardware, você fazer transmissão. Por exemplo, TCP/IP. O TCP/IP tem lá tantos bytes, tantos bits é isso, tantos bits é aquilo e por aí vai. Você pode criar uma estrutura que representa essa realidade. Tá? Então, você transmitir dados via TCP/IP, ou então você comunicar com uma impressora meio metida a besta aí, impressora industrial, por exemplo, né? Ou então você se conectar a uma balança ou qualquer hardware que ele vai te passar informação em forma de conjuntos de bits. Então você pode utilizar o bitmap para isso. Vamos fazer um exemplo aqui. Vai. Você já deve ter na faculdade, se você está fazendo faculdade, né? Você teve a matéria de arquitetura de hardware. E lá você viu o processador, e dentro do processador você tem lá um registrador que são as flags, ou seja, cada bit dele você tem um uso. Então aqui eu peguei como exemplo para ser um negócio simples, um de 8 bits, porque se a gente pegar o do x86 é mais complicado, né? Então aqui só um de 8 bits, então você tem o 6502, que por exemplo, o Atari, Nintendinho, e todos eles usavam esse processador, tá? Então ele não é tão obscuro assim. Bom, eu tinha esses registradores aqui, esses flags dentro do registrador de flags, que tinha lá o N, era o negative flag, o overflow flag, o transient state, era esse daí você não alterava esse flag, mas você via se ele estava processando interrupções ou instruções do seu programa. O decimal mode, que é uma maneira que ele tinha de você fazer um cálculo em forma de decimal e não de hexadecimal para você usar placar, coisa assim, interessante, né? O interrupt disable, o zero flag e o carry flag. O carry flag é assim, eu faço um cálculo matemático e tem o vai 1, né? Então, se foi 1, você tem o carry flag. Se ele estourou a sua variável, mas foi só um estouro de vai 1, o carry flag fica ativo. Agora, se estourou de vez mesmo, você tem o overflow em combinação com o carry flag. Tá? Então, nós podemos simular isso daí. Se eu quisesse criar isso, como que eu ia falar? Como que eu ia fazer? É simples, ó. Struct, o nome da estrutura, flags 6502. Aí eu tinha que colocar os bits direitinho. Então, por exemplo, eu tinha lá a ordem, perceba que a ordem é a inversa, né? Que você declara. Enquanto lá em cima eu tenho o N, V, o B, D, I, Z, C. Aqui eu tenho que fazer isso ao contrário. Então, o primeiro bit é o C, depois o Z e assim vai. Eu uso lá unsigned, o nome que eu quero para aquilo e quantos bits eu vou utilizar. Interessante, eu posso usar int, unsigned e signed. Geralmente o int e o signed é a mesma coisa. Só que eu não posso ter nem int, nem signed com um bit, porque eles precisam ter o sinal. Então aí você tem que usar mais do que um. Agora o unsigned sempre é um. Um detalhe importante, tem compiladores que só aceita o unsigned.
Legal? Fica ligado nisso daí. Então, unsigned C, 1 bit, 1 bit, 1 bit, 1 bit, e vai com cada um deles lá. No caso aqui eu tenho um buraco, né? Eu tenho um bit que não é utilizado, ele é sempre 1, então eu simplesmente crio lá um sem uso, não uso ele, não tem problema nenhum. Vamos para o código para a gente ver isso na prática. Bom, vamos primeiro ver aqui o bitmap, né? Bitmap.c. Vamos continuar o exemplo aqui do que a gente já estava vendo lá, né? Dos flags do 6502 lá. Vamos lá. Include, como é que eu representaria isso, né? stdio.h int main return 0. Beleza, tá aqui. Vou criar minha struct aqui, meu bitmap. Então, olha só, começa igual, né? Struct flags 6502, o nome que eu vou dar para a estrutura. E agora eu venho aqui, ó, unsigned C, 2 pontos, 1 bit, unsigned Z, 2 pontos, 1 bit, unsigned I, 2 pontos, 1 bit, unsigned D, 2 pontos, 1 bit, unsigned o B, 2 pontos, 1 bit, unsigned, agora sem uso, mas eu preciso ter ele aqui, 1 bit, unsigned V, 2 pontos, 1 bit, unsigned N, 2 pontos, 1 bit. Uma coisa que eu não falei ainda, mas é importante você saber, é que é assim, a unidade mínima que você consegue endereçar de memória é 1 byte inteiro. Então, por exemplo, se você precisar de 13 bits, você vai usar 16 bits, 2 bytes, não tem jeito, tá? Aqui você consegue utilizar bit a bit, mas tem que ser sempre múltiplo de byte, ok? Vamos chamar esse cara aqui de flags. Ótimo. Agora dentro eu vou criar aqui uma função. Não é uma funçãozinha única que tem aqui, eu não vou nem prototipar ela, vou criar ela direto aqui, ó. Imprimir flags. Printf vai ser porcentagem D, tracinho, porcentagem D e depois mais 4. 1, 2, 3, 4 barra N. E aqui eu vou imprimir o quê? Vamos pular de linha aqui para caber todo mundo aqui, ó. Vai ser o flags N, agora na ordem que eu quero que apareça. Lembra que esse aqui é o primeiro bit, esse aqui é o último bit, tá? Vírgula, flags.v, vírgula, flags.b, vamos colocar 4 de cada um deles, ó. 1, 2, tem um tracinho, que seria o terceiro, 4, e aqui depois mais os outros 4. Aqui, como eu imprimi só 3, vai embaixo continuar, mas não tem problema. Flags.d, flags.i, flags.z e flags.c. Beleza, tá aqui, imprimiu todo mundo, a função só faz isso, então não precisa muita coisa não. Aqui no main, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir aqui, vai estar todo mundo zeradinho ali, eu criei ela, não mexi em nada. Aí eu vou colocar aqui flags.c vai ser igual a 1. Flags.z vai ser igual a 1. Flags.v vai ser igual a 1. Beleza, alterei só alguns deles. Imprimir flags.
E é isso aí. Vamos salvar aqui, rodar o programa, se não tiver erro nenhum. Tá aqui, ele imprimiu todo mundo zerado, eu setei alguns flags, veja que eu consegui acessar bit a bit aqui e ele tem aqui agora outro valor. Um outro assunto são as unions. As unions é uma estrutura em que os membros dessa estrutura eles ocupam a mesma posição de memória. Talvez você vai falar, cara, mas peraí, 2 variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis que ocupam a mesma posição de memória, para que vai servir isso daí? Calma. Isso daí é incomum, tem um uso bem assim restrito. Geralmente, se eu quero fazer alguma conversão de dados de uma arquitetura para outra arquitetura, por exemplo, eu tenho o meu computador, o meu PC tentando comunicar com o mainframe. Aqui eu uso o Unicode, lá eu uso o EBCDIC. Então eu tenho que dar um jeito de converter esses dados. Então aí eu preciso ter acesso a byte dessa variável, sei lá, alguma coisa assim. Então, quando eu faço essas conversões, por exemplo, uma arquitetura que é Big Endian para uma Little Endian, então eu tenho os bytes de um inteiro invertidos ou não. Eu preciso fazer essa conversão de alguma maneira. É óbvio que isso, no mundo que a gente vive hoje em dia, as linguagens acabam que meio que fazendo isso meio que automático, mas internamente eles vão utilizar a union. Eu utilizei uma vez quando eu precisei fazer 2 Arduinos comunicarem, eu tinha que mandar um float de um Arduino para o outro e o único comando que ele não mandava era float. Mandava inteiro, mandava byte, mas não mandava float. Resultado, eu tive que jogar numa union um float com os bytes e aí mandar byte a byte. Do outro lado, eu populei os bytes e tirei o float lá de dentro. Isso funciona legal. Bom, vamos para o código. Eu vou dar um exemplo parecido com esse que eu acabei de falar para você ver como é que isso funciona. Agora, para encerrar, vamos ter aqui os unions. Unions.c. Beleza. Então, lembre-se que o union, então, ele vai fazer com que várias variáveis possam ocupar o mesmo espaço de memória. Lembrando que tanto o bitmap quanto o union não são tão usados assim, né? stdio.h int main return 0. Beleza, está aqui. Vamos criar minha union aqui agora. Union dados, vou chamá-la de dados. Float número. Então eu vou ter um float. O float ocupa 4 bytes, então ele está aqui. E eu vou ter o unsigned char bytes 4. Aí você vai falar, mas por que usar um char e não byte? Porque, por padrão, a linguagem C não tem byte. E o char, ele ocupa um byte, então eu consigo tratar ele como sendo um byte. E eu vou já criar aqui uma variável chamada números. Posso dar o nome que eu quiser, que eu vou chamar de números. Aqui no main, então, o que eu vou fazer? Olha só. Float aux. Vou pegar aqui uma printf, digite um ponto flutuante para ver os seus bytes. Certo? Um número flutuante qualquer. Scanf, porcentagem F, vou ler o float e vou jogar ele. Opa, faltou aqui o vírgula, é comercial aux. Talvez você está se perguntando assim, por que eu já não li direto, né? Já não li direto aqui o número que está aqui dentro. Então, nem sempre isso funciona, gente. Como ela é uma union, ela tem algumas características meio estranhas aí. Então, geralmente eu faço a leitura de uma variável e depois jogo para ela. Aí funciona bonitinho. Números, ponto. Eu vou atualizar o número que está ali dentro pelo auxiliar. Então, olha só. O número é o float. Então, beleza, tá aí. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou mandar imprimir a porcentagem 02x maiúsculo. Eu quero imprimir em hexadecimal com 2 dígitos. Se não tiver 2 dígitos, ele vai colocar aqui um 0. Beleza. Barra N. Vírgula. Números.
ponto bytes, posição 0 do meu vetor. Legal. Eu estou acessando a mesma variável, só que agora usando aqui o meu vetor de bytes. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Tem aqui todos eles, return 0, bonitinho. Vamos rodar isso aqui e ver se vai dar certo. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, eu vou zerar a minha variável, só para a gente ver. Ah, é 0. Qual que é o valor do float? 0. Um float zerado, todos os bytes estão zerados. Ah, legal. Então, agora vamos rodar de novo. Vamos colocar aqui 1. Se eu colocar 1, olha só. como o negócio é doido. Ó. 00008030F. Está em hexa aqui, né? Então, o número 1 representado desse jeito. Vamos rodar de novo. Vamos colocar um número qualquer aqui, vai. 2500.987. CB4F1C45. Então eu estou fazendo o quê? Eu jogo o dado em número e eu retiro a mesma informação que está aqui, só que byte a byte, para eu ter os dados aqui. Você vê que a lógica do ponto flutuante é um pouco diferente do inteiro, de qualquer outro número, né? Então, por isso que dá esses números aparentemente completamente doidos. E aí, gostaram? Encerramos aqui esse assunto de estruturas, né, de struct. Eu creio que a gente passou por todos os caminhos e agora só falta um conjunto de vídeos aí, um assunto para a gente encerrar o nosso curso de C. Legal? Bom, se você curtiu esse vídeo, não esquece do joinha, compartilhe com seus amigos aí para que esse nosso canal cresça e atinja mais pessoas com curso de qualidade totalmente gratuitos. Legal? Se você não é inscrito ainda, considera aí se inscrever no canal. Beleza? Até o próximo vídeo. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C